O título Maria, Mãe de Deus, não é apenas uma bela expressão litúrgica ou um detalhe para adornar orações antigas. É uma afirmação que carrega um peso teológico capaz de sustentar ou derrubar toda a estrutura da fé cristã. Quando pronunciamos essas palavras, estamos dizendo de forma direta e inequívoca que Jesus Cristo é Deus e que a sua divindade está inseparavelmente unida à sua humanidade. Não se trata de uma honra isolada dada a Maria, mas da defesa da verdade central do Evangelho. O Verbo eterno se fez carne, e essa carne veio de uma mulher. Negar que Maria é mãe de Deus é abrir brechas perigosas na compreensão de quem é Jesus e, consequentemente, no sentido da nossa salvação. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, sempre entendeu que essa verdade não poderia ser relativizada. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 495, afirma sem hesitação: Maria é verdadeiramente mãe de Deus, porque gerou segundo a carne o Filho eterno de Deus, que é Deus, Ele mesmo. Essa frase, por mais simples que pareça, é fruto de séculos de reflexão, de concílios e de lutas contra heresias que tentaram diluir ou fragmentar a identidade de Cristo. É a síntese de uma certeza que nasceu do próprio anúncio do anjo a Maria, se confirmou na confissão de Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha a mim? E se tornou fundamento na pregação apostólica. O Senhor que Isabel reconhece não é apenas um mestre humano, mas o próprio Deus encarnado. Aceitar Maria como mãe de Deus é aceitar que o Criador se fez tão próximo que se submeteu à fragilidade da gestação, ao crescimento no ventre, ao choro de recém-nascido e à dependência total de uma mãe. É aceitar que Deus não escolheu vir ao mundo revestido de glória visível, mas escondido na pequenez de um bebê, nutrido por leite humano e protegido por braços humanos. É uma lição viva sobre a humildade divina, que desarma qualquer pretensão humana de imaginar um Deus distante e inacessível. Ao contrário, Ele entrou no tempo de forma irreversível, unindo-se à nossa carne sem jamais deixar de ser eterno. Muitos têm dificuldade com essa verdade porque ela confronta uma tendência comum de querer controlar a imagem que fazemos de Deus. É mais fácil aceitá-lo como uma força impessoal ou como um juiz distante do que como um filho no colo de sua mãe. Mas a maternidade divina de Maria nos lembra que Deus não veio salvar-nos de cima para baixo, mantendo-se intocável. Ele entrou na nossa história pelo caminho mais humano e mais vulnerável possível. Isso não diminui a sua divindade, mas a revela com uma intensidade que desafia a lógica puramente humana. Ao proclamarmos Maria como Mãe de Deus, também reconhecemos nela a primeira discípula, aquela que recebeu Jesus não apenas no coração, mas no corpo, oferecendo-lhe não só a sua fé, mas a sua carne, o seu sangue, a sua vida. Cada batida do coração de Maria durante a gravidez ecoava na vida do próprio Deus feito homem. Cada olhar, cada gesto, cada palavra dela moldou a humanidade de Cristo. Isso significa que o Filho Eterno, ao assumir a nossa condição, escolheu ser formado na escola da vida de uma mãe. E essa experiência, vivida por ele de forma plena, faz parte do mistério da encarnação. Essa verdade também nos atinge de forma pessoal. Quando reconhecemos Maria como Mãe de Deus, abrimos espaço para que ela seja também nossa mãe, conforme a vontade do próprio Cristo na cruz. Não é uma relação simbólica ou distante, mas um vínculo real no plano da salvação. Assim como ela cuidou de Jesus com amor e vigilância, ela cuida de nós, que somos membros do seu corpo místico. Isso nos tira da condição de órfãos espirituais e nos insere numa família que tem no céu a sua origem e destino. Portanto, chamar Maria de Mãe de Deus não é apenas um ato de piedade. É fazer uma profissão de fé na divindade de Cristo. É proteger o núcleo do cristianismo contra interpretações que o esvaziem.
É entrar em sintonia com a Igreja que, desde os primeiros séculos, compreendeu que essa expressão é como um escudo contra erros e distorções. É afirmar que Jesus, o Filho nascido de Maria, é o mesmo Deus eterno que criou todas as coisas. Essa confissão não envelhece, não perde força, não se adapta às modas, permanece como um farol que ilumina a verdade. No fim, essa é a porta pela qual a fé cristã começa a ganhar forma no coração de quem crê. Porque ao aceitar Maria como mãe de Deus, você está aceitando o Deus que se fez homem de verdade, sem disfarces, sem aparências. E ao fazer isso, está permitindo que ele se aproxime de você com a mesma intimidade com que se aproximou dela, trazendo luz, sentido e salvação para a sua vida. O início do século V foi um tempo de grandes avanços para a fé cristã, mas também de perigosas divisões internas. A pregação se espalhava por vastas regiões, mas junto com o crescimento vinham interpretações erradas que ameaçavam a essência do Evangelho. Uma dessas ameaças surgiu de forma especialmente grave: a negação do título de Maria como Mãe de Deus. A discussão não era um detalhe sem importância. No fundo, o que estava em jogo era a própria identidade de Cristo. Se Maria não fosse Mãe de Deus, quem seria o filho que ela deu à luz? Seria ele realmente o Deus eterno ou apenas um homem especialmente ungido? Essas perguntas não eram meras especulações, mas debates que inflamavam púlpitos, cartas e assembleias. No centro dessa controvérsia estava Nestório, patriarca de Constantinopla, um homem de prestígio, mas que propagava uma visão profundamente equivocada. Para ele, Jesus era formado por duas pessoas distintas, uma divina e outra humana, ligadas de maneira moral, mas não na unidade absoluta que a fé professava. A consequência dessa teoria era devastadora. Se Jesus fosse dividido dessa forma, a encarnação não seria plena. A salvação se tornaria impossível e Maria seria apenas mãe de um homem, não do Deus eterno. O título Theotokos, que significa portadora de Deus, era rejeitado por ele, e isso colocava em risco a verdade sobre Cristo. Foi nesse clima tenso que o Concílio de Éfeso, em 431, se tornou o palco decisivo. Bispos de várias regiões viajaram longas distâncias para se reunir na cidade, trazendo com eles não apenas livros e argumentos, mas a responsabilidade de proteger a fé do povo. As ruas fervilhavam de expectativa e o povo simples compreendia mais do que muitos pensavam. Eles sabiam que, se a maternidade divina fosse negada, a fé na divindade de Jesus seria ferida. Enquanto no interior do concílio se discutiam palavras e definições, do lado de fora, as multidões aguardavam, rezando e entoando hinos a Maria. Entre os defensores da verdade estava São Cirilo de Alexandria, cuja clareza e firmeza se tornaram decisivas. Ele entendeu que para preservar a fé era preciso deixar claro que Jesus não é dividido. O Filho que Maria concebeu é uma única pessoa, o Verbo eterno, que assumiu nossa carne sem deixar de ser Deus. E por essa razão, chamá-la de Mãe de Deus não é exagero, mas consequência direta dessa verdade. Ao enfrentar os argumentos de Nestório, Cirilo não defendia apenas Maria, mas o próprio Cristo. E cada palavra proferida naquelas sessões tinha o peso de proteger a salvação oferecida no Evangelho. Quando a decisão foi tomada, proclamando oficialmente Maria como Mãe de Deus, o impacto foi imediato. A notícia se espalhou pelas ruas e a cidade se encheu de luzes e cantos. O povo acompanhou os bispos com tochas acesas, entoando Theotokos, Theotokos, como um grito de vitória. Não era apenas um triunfo intelectual, era a expressão de um amor profundo pelo Cristo verdadeiro, aquele que é Deus e homem, indivisível em sua pessoa. Era a celebração de que a fé estava preservada, de que a encarnação permanecia intacta diante das ameaças. Essa cena histórica não é apenas uma lembrança distante.
Ela carrega um ensinamento que continua vivo. Toda vez que se tenta diminuir Maria, inevitavelmente se toca na identidade de Cristo. Honrar Maria como Mãe de Deus é, em última análise, honrar a verdade sobre quem é Jesus. O Concílio de Éfeso nos recorda que a fé não se defende com hesitação, mas com coragem. Ali, os bispos não se curvaram diante de pressões políticas, nem de interpretações confortáveis. Eles mantiveram firme a convicção de que a verdade revelada não pode ser negociada. Ainda hoje, essa decisão ecoa. Em um tempo em que muitas verdades da fé são relativizadas, o que aconteceu em Éfeso serve como um marco e um aviso. Não se pode separar Maria de Cristo sem ferir o próprio Evangelho. A maternidade divina não é um detalhe, mas um farol que ilumina a identidade de Jesus e confirma a encarnação como o maior gesto de amor de Deus. Ao proclamar Maria como Mãe de Deus, a Igreja defendeu não apenas um título, mas a própria base sobre a qual todo o cristianismo está edificado. Dizer que Maria é Mãe de Deus não se limita a um fato histórico do passado. É reconhecer uma realidade viva que atravessa os séculos e se mantém atuante na vida da Igreja e de cada cristão. A maternidade divina não é um episódio congelado na memória da fé, mas uma missão que continua. O que começou no momento em que o Verbo Eterno assumiu carne no ventre de Maria, não terminou em Belém, nem se encerrou no Calvário. Essa maternidade vai além da carne e além do tempo, porque está unida ao próprio mistério de Cristo e ao plano eterno de Deus para a salvação do mundo. Desde o faça-se pronunciado no momento da anunciação, Maria entrou de forma irrevogável na obra redentora. Ela não apenas concebeu o Filho de Deus, ela o acompanhou, cuidou e formou, sendo presença constante nos momentos mais simples e nos mais decisivos da vida de Jesus. Quando ele iniciou sua missão pública, Maria já havia sido o lar onde o mistério da encarnação foi protegido e amadurecido. Mas no plano de Deus, essa maternidade não se limitaria a ele apenas. No Calvário, quando Jesus entrega Maria ao discípulo amado e o discípulo à sua mãe, essa missão se expande para todos nós. Ali, aos pés da cruz, Maria torna-se mãe da Igreja e de cada cristão, não como figura simbólica, mas como realidade espiritual concreta. O Catecismo explica essa dimensão de forma clara. Maria é mãe de Cristo, cabeça da Igreja, e, portanto, mãe de todos os seus membros. Isso significa que a maternidade divina é inseparável da maternidade espiritual. O filho que ela gerou é o mesmo que, pela fé e pelo batismo, nos une a si de modo real. Assim, o amor, o cuidado e a intercessão que ela ofereceu a Jesus são agora oferecidos a cada um de nós. Não é uma maternidade que substitui a ação de Deus, mas que se coloca totalmente a serviço dele, conduzindo os filhos ao encontro com Cristo. Essa maternidade que ultrapassa o tempo traz também uma mensagem de consolo e esperança. Muitos carregam feridas por não terem conhecido ou recebido o amor materno de forma plena. Ao reconhecer Maria como mãe espiritual, descobrimos que em Deus ninguém está órfão. Ela nos acolhe, intercede e nos forma como discípulos. E faz isso com um amor que não é passivo, mas profundamente ativo. Corrige, fortalece, incentiva e consola, sempre com a intenção de nos aproximar de Cristo e nos conformar à sua imagem. Ao longo da história, inúmeros cristãos experimentaram essa presença de forma intensa. Nos momentos de prova, invocar Maria como mãe foi fonte de coragem e perseverança. E essa experiência não é restrita a santos ou místicos, ela está ao alcance de qualquer coração aberto, porque essa maternidade não depende de merecimento, mas de um vínculo estabelecido pelo próprio Cristo. Assim como ele se fez filho de Maria, também nos fez seus filhos, confiando-nos a sua solicitude. Essa verdade também nos lembra que a fé cristã é uma realidade de comunhão. Deus não nos salva isoladamente,
ele nos insere numa família espiritual, cuja mãe é Maria. Essa comunhão não é apenas entre nós e Deus, mas também entre nós e todos os que o seguem. Maria, como mãe, une e fortalece essa família, ajudando-nos a viver como irmãos e não como indivíduos separados. Ela nos mostra que ser discípulo é viver em relação com Deus, com a igreja e com aqueles que Ele coloca em nosso caminho. A maternidade divina de Maria, portanto, não é um título estático. É uma missão viva, ativa e eficaz, que continua a gerar Cristo no mundo, formando Cristo no coração de cada fiel. Reconhecer essa maternidade é entrar em uma relação pessoal, de confiança e de entrega. É permitir que o amor que moldou o Filho de Deus molde também a nossa vida. É viver sabendo que temos no céu uma mãe que nos ama com pureza, que nos conhece com profundidade e que trabalha incansavelmente para que alcancemos a plenitude da vida com Deus. O catecismo da Igreja Católica é como um mapa seguro para quem quer compreender, viver e transmitir a fé sem se perder em interpretações frágeis ou modismos passageiros. Quando se trata de Maria como Mãe de Deus, ele não deixa margem para dúvidas nem abre espaço para ambiguidades. No parágrafo 495, encontramos uma frase que, apesar de breve, é tão densa que poderia sustentar sozinha uma vida inteira de meditação. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, porque gerou segundo a carne o Filho eterno de Deus, que é Deus, Ele mesmo. Esta afirmação é direta, objetiva e inegociável. Ela não é fruto de devoção popular isolada, mas a expressão de uma verdade que está enraizada na revelação e protegida pela tradição viva da Igreja. O que impressiona é a simplicidade com que o catecismo une duas realidades que, para a razão humana, poderiam parecer impossíveis de conciliar: a eternidade de Deus e a temporalidade da carne humana. Maria gerou aquele que não tem princípio nem fim, mas que, por amor, escolheu entrar na história, assumir a nossa natureza e nascer como qualquer ser humano. Ao dizer que Maria é Mãe de Deus, o catecismo não afirma que ela existia antes do Criador, mas que ela gerou, no tempo, a pessoa única e indivisível de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É por isso que esse título não é adorno, mas salvaguarda da fé cristológica. O catecismo também lembra, nos parágrafos 488 a 511, que tudo o que Maria é e tudo o que recebeu vem unicamente de Deus. A maternidade divina não é conquista humana, mas dom gratuito, concedido para a realização do plano de salvação. No momento da anunciação, Maria não foi obrigada a aceitar. Ela respondeu com liberdade e fé, dizendo: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Esse sim pronunciado sem reservas abriu caminho para que o Verbo se fizesse carne. Essa liberdade de Maria é essencial para compreender a profundidade da encarnação. Deus quis precisar do consentimento de uma criatura para entrar no mundo como homem. Outro ponto fundamental que o catecismo esclarece é a relação inseparável entre Maria e Cristo. Honrar Maria como Mãe de Deus não diminui a centralidade de Jesus. Pelo contrário, a confirma. No parágrafo 971, ele explica que a devoção mariana tem caráter intrinsecamente cristológico, ou seja, está sempre orientada a Cristo. Maria não é um fim em si mesma, mas um caminho seguro que leva ao Filho. Negar o título de Mãe de Deus, portanto, não é apenas recusar um privilégio a Maria, mas criar uma ruptura perigosa no entendimento da identidade de Cristo. O catecismo também amplia essa visão ao afirmar, no parágrafo 509, que Maria é verdadeira Mãe de Deus e do Redentor, e mais do que qualquer outra criatura, cooperou de modo absolutamente singular na obra do Salvador. Isso não significa que ela acrescente algo à redenção, mas que sua participação foi única e irrepetível, unida de forma íntima ao sacrifício de Cristo
desde a concepção até a cruz. Essa união, vivida com perfeita fidelidade, é exemplo para toda a Igreja. Há ainda um detalhe precioso. Maria é vista como imagem e modelo da Igreja. Aquilo que aconteceu de forma literal e física no corpo dela, gerar Cristo, acontece espiritualmente na vida da Igreja e de cada cristão. Ao acolher a palavra de Deus com fé e dar Cristo ao mundo, Maria antecipa e espelha a missão da Igreja em todos os tempos. Assim, a maternidade divina de Maria não é apenas um fato isolado da história, mas um sinal permanente de como Deus deseja agir, por meio de corações abertos e obedientes à sua vontade. Portanto, quando o Catecismo declara Maria como Mãe de Deus, ele está oferecendo muito mais do que uma definição doutrinal. Está convidando cada cristão a entrar no mistério da encarnação com reverência, gratidão e responsabilidade. É como se dissesse: se Maria é Mãe de Deus, então o Deus eterno se fez próximo, real e acessível. E essa proximidade não é para ser contemplada à distância, mas vivida e acolhida todos os dias. Essa é a verdade oficial e irrefutável que, uma vez abraçada, transforma não só a nossa compreensão da fé, mas também a maneira como nos relacionamos com Cristo e com a sua mãe. Sempre que o título Maria, Mãe de Deus é proclamado com convicção, surgem vozes que questionam, hesitam ou até rejeitam essa verdade. Algumas objeções nascem de um desconhecimento sincero, outras de mal-entendidos históricos, e há também aquelas que brotam de preconceitos já antigos contra a devoção mariana. Mas quando cada uma é examinada à luz do catecismo, da Sagrada Escritura e da lógica da fé, torna-se evidente que nenhuma resiste à clareza da verdade cristã. A objeção mais recorrente afirma que chamar Maria de Mãe de Deus significaria colocá-la acima do próprio Criador, como se ela tivesse dado origem à divindade. Essa distorção é facilmente corrigida. A Igreja nunca afirmou que Maria existia antes de Deus, ou que fosse a fonte da divindade de Cristo. O que ela afirma é que Maria gerou, segundo a carne, a pessoa única de Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem. Não é mãe apenas da humanidade de Jesus, nem mãe de uma parte dele, mas mãe da pessoa inteira, que é indivisível. Negar isso é cair no erro antigo de separar o que Deus uniu na encarnação. Outra objeção comum é a de que honrar Maria desviaria a atenção que deve ser exclusivamente dada a Cristo. Mas, na verdade, o Catecismo deixa claro que toda verdadeira devoção mariana é inseparavelmente ligada a Jesus e orientada para Ele. Maria nunca é fim, mas caminho. O próprio Cristo, no Calvário, nos entregou sua mãe como nossa mãe, e isso não diminui sua glória. Ao contrário, manifesta seu amor, que deseja para nós a mesma relação filial que ele viveu com ela. Honrar Maria é seguir o exemplo do próprio Filho de Deus. Há ainda quem argumente que o título Mãe de Deus não aparece literalmente na Bíblia. Contudo, a Sagrada Escritura dá a base para essa verdade. No Evangelho de Lucas, Isabel, cheia do Espírito Santo, chama Maria de Mãe do meu Senhor. Lesse 1:43. A palavra Senhor aqui é a mesma usada no Antigo Testamento para designar Deus. Se Jesus é o Senhor e é Deus, então a mãe dele é sim Mãe de Deus. O Concílio de Éfeso, no século V, apenas formulou com precisão teológica aquilo que já estava revelado e vivido pela Igreja desde o início. Uma objeção mais sutil afirma que Maria teria sido apenas um instrumento passivo para a encarnação, podendo ser substituída por qualquer outra mulher. Essa ideia ignora o caráter único do seu sim. O plano de Deus envolveu a liberdade humana e Maria aceitou de forma consciente e total. Não foi um canal neutro, mas uma participante ativa na obra da salvação, oferecendo a Deus corpo, alma e vontade para que sua palavra se fizesse carne.
Há também aqueles que consideram esse título como fruto de uma cultura antiga, sem relevância para a fé de hoje. No entanto, a maternidade divina de Maria não é um costume passageiro ou um símbolo cultural. É uma verdade essencial da fé cristã. Se Jesus é Deus e Maria é sua mãe, segundo a carne, então este título é tão verdadeiro e necessário hoje quanto era no século V. Ele protege a integridade da fé contra interpretações que diminuam ou distorçam a encarnação. Responder a essas objeções não é apenas defender um ponto devocional, mas preservar o próprio coração do cristianismo. O título de Mãe de Deus é um escudo contra heresias, um selo de ortodoxia e um testemunho vivo de que o Verbo realmente se fez carne. Quando proclamamos essa verdade, não estamos apenas falando de Maria. Estamos afirmando quem é Jesus, confessando que Ele é o Deus que entrou na nossa história e reafirmando que a salvação veio por um ato concreto de amor, que começou no ventre de uma mãe. A devoção a Maria, quando autêntica e vivida segundo o espírito da Igreja, não é um detalhe periférico nem um complemento opcional para alguns cristãos mais piedosos. Ela é um caminho sólido e seguro de santidade, que já foi trilhado por incontáveis fiéis ao longo dos séculos e que continua a transformar vidas até hoje. Isso acontece porque Maria nunca é um ponto de chegada, mas sempre um caminho que leva ao próprio Cristo. Tudo o que ela é, tudo o que ela faz, todo o seu amor e intercessão estão orientados para uma única meta: que Jesus seja formado plenamente no coração de cada um de nós. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 972, apresenta Maria como a imagem da Igreja em sua consumação no céu. Ela é o ícone daquilo que todo cristão é chamado a ser, plenamente unido a Cristo, sem mancha nem ruga, transbordando de santidade. Contemplar Maria é, portanto, contemplar o nosso próprio destino em Deus. Essa visão não é romântica nem irreal. É profundamente prática, pois nos mostra que a santidade não é uma teoria ou um privilégio de poucos, mas a vocação universal de todos os batizados. E é justamente por isso que a devoção mariana é tão eficaz. Ela nos coloca diariamente na escola daquela que já vive plenamente o que nós buscamos. Entre as formas mais conhecidas de devoção, o rosário ocupa um lugar especial. Rezar o rosário não é apenas repetir fórmulas, é mergulhar nos mistérios da vida de Cristo com o olhar e o coração de Maria. Cada mistério contemplado é uma lição de amor, humildade e perseverança. Ao percorrermos com ela os caminhos da alegria, da dor, da luz e da glória, somos moldados aos poucos para pensar, sentir e agir como Jesus. É um exercício constante de conversão e crescimento espiritual que, sem que percebamos, vai transformando a nossa vida. Os santos compreenderam essa força e fizeram dela um princípio de vida. São Luís Maria Grignion de Montfort ensinou que a consagração total a Jesus por Maria é a forma mais perfeita de viver a entrega a Deus. São João Paulo II, com seu lema Totus Tuus, viveu essa consagração de maneira radical, encontrando nela a força para enfrentar perseguições, desafios pastorais e até o atentado que quase lhe tirou a vida. Para eles e tantos outros, amar Maria não significou amar menos a Cristo. Pelo contrário, significou amá-lo com mais profundidade e inteireza. A devoção mariana também nos educa nas virtudes cotidianas. Maria é modelo de humildade quando aceita a vontade de Deus sem impor condições. É modelo de fé quando permanece firme mesmo diante da dor incompreensível da cruz. É modelo de paciência ao viver longos anos no silêncio de Nazaré, cumprindo as tarefas simples do dia a dia. Seguir o exemplo dela é descobrir que a santidade não se constrói apenas em grandes gestos heróicos, mas em atos pequenos e constantes de amor e fidelidade. Além disso, a devoção a Maria é um escudo espiritual. Quantos testemunhos, ao longo da história,
relatam que a simples invocação do seu nome foi suficiente para dissipar tentações, trazer paz em momentos de aflição ou reacender a esperança quando tudo parecia perdido. Essa proteção materna não é superstição, é fruto da missão que ela recebeu de Cristo de cuidar dos seus filhos e interceder por eles. É a certeza de que, mesmo nas batalhas mais difíceis, não caminhamos sozinhos. Por fim, viver a devoção mariana de forma autêntica significa assumir um compromisso, deixar que Maria nos conduza passo a passo até o coração de Jesus. É confiar-lhe não só nossas dificuldades, mas também nossos desejos, projetos e medos, sabendo que ela os apresentará a Deus com um amor que é puro e desinteressado. Quem trilha esse caminho descobre, cedo ou tarde, que Maria é a estrada mais curta e segura para a santidade, e que se deixar guiar por ela é permitir que a graça de Deus atue com toda a sua força em nossa vida. Reconhecer Maria como Mãe de Deus é mais do que aceitar um título correto na teoria. É permitir que essa verdade se torne um pilar vivo na experiência espiritual. Quando essa realidade deixa de ser apenas uma informação doutrinal e passa a ser acolhida no coração, ela muda a forma como vemos Cristo, como rezamos e como vivemos a fé. Porque, no fundo, dizer Maria é Mãe de Deus é dizer que o Deus eterno entrou no nosso tempo de forma tão real e completa que precisou do cuidado e do amor de uma mãe. Isso aproxima o mistério da encarnação de nós de uma maneira que nada mais consegue fazer. Ao admitir essa verdade, somos convidados a olhar para Jesus não apenas como o Senhor glorioso e ressuscitado, mas também como o Filho que foi carregado nos braços, que precisou aprender a falar, que foi educado e amado de forma concreta. Maria nos oferece um acesso privilegiado a essa dimensão humana de Cristo, sem nunca separar essa humanidade da sua divindade. É como se, por meio dela, o mistério de Deus se tornasse mais acessível, mais íntimo e mais próximo do nosso cotidiano. Esse reconhecimento também afeta profundamente a nossa vida de oração. Quando entendemos que Maria é Mãe de Deus, passamos a rezar com a consciência de que ela está plenamente unida a Cristo, conhecendo o seu coração como ninguém mais. Rezar com Maria, seja no rosário, nas ladainhas ou em simples invocações, é rezar com alguém que partilha a visão mais pura e completa do Filho. Essa presença materna não substitui o nosso encontro pessoal com Cristo. Pelo contrário, ela o intensifica, como uma mãe que leva o filho pela mão para apresentar ao Pai. Há um efeito espiritual ainda mais profundo: a confiança. Reconhecer Maria como Mãe de Deus e nossa Mãe cria uma segurança interior que atravessa as provas da vida. Nas horas de dor, de incerteza ou de confusão, a certeza de que temos uma Mãe no céu que vela por nós é uma âncora. Essa confiança não é baseada em sentimento vago, mas em um ato de Cristo na cruz, quando ele entregou Maria como mãe ao discípulo amado, representando todos os que o seguem. Foi ali que essa maternidade se estendeu a cada um de nós, como parte do próprio plano de salvação. No plano comunitário, essa verdade também tem um impacto imenso. Maria, como Mãe de Deus, é também Mãe da Igreja. Esse título une os fiéis em torno de uma identidade comum. Somos todos filhos da mesma mãe, e isso fortalece os laços espirituais que nos unem. Em um mundo fragmentado, no qual as divisões parecem se multiplicar, a maternidade universal de Maria é um chamado à unidade, à reconciliação e ao amor fraterno. Onde Maria é reconhecida e amada, a Igreja encontra mais coesão e mais paz. Além disso, reconhecer Maria como Mãe de Deus nos convida à imitação. Não basta contemplar a sua missão. É preciso deixar que seu exemplo molde a nossa vida. Ela nos mostra como acolher a palavra de Deus sem reservas, como permanecer firmes na fé, mesmo no sofrimento, como viver com humildade, sem perder a dignidade.
Essa imitação não é uma tentativa de copiar gestos externos, mas de absorver o espírito com que Maria viveu cada momento da sua vida. É aprender a dizer faça-se com a mesma confiança e entrega que ela. Por fim, essa verdade traz uma esperança que vai além desta vida. Maria já vive de forma plena aquilo que Deus prometeu a cada um de nós, a união total com Cristo na glória. Ela é sinal e garantia de que a vitória de Cristo é também nossa. Ao reconhecê-la como Mãe de Deus, não estamos apenas afirmando uma verdade sobre o passado, mas proclamando uma certeza sobre o futuro. Se permanecermos unidos a Cristo, pela fé e pelo amor, também nós participaremos da vida eterna junto dele. Ao chegar a este ponto, é impossível não perceber que falar de Maria como Mãe de Deus nunca foi apenas falar dela. Ao longo de cada reflexão, ficou claro que este título toca diretamente à identidade de Cristo, à integridade do Evangelho e à profundidade da nossa própria vida espiritual. É como se, por meio de Maria, fôssemos conduzidos para o centro do mistério cristão, onde a divindade e a humanidade se encontram sem confusão nem divisão, no único Filho que ela gerou e que é o nosso Salvador. Proclamar Maria como Mãe de Deus é um ato de fidelidade à revelação. É dizer ao mundo que acreditamos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, inseparavelmente unido na mesma pessoa, e que essa união começou quando ele foi concebido no ventre puríssimo de Maria. Essa proclamação não é fruto de devoção sentimental, mas de uma verdade que a Igreja guarda como um tesouro, sabendo que dela depende a clareza de toda a fé cristã. Quando Maria é honrada como Mãe de Deus, Cristo é confessado como Deus encarnado. Quando essa verdade é negada ou relativizada, o próprio coração do Evangelho é colocado em risco. Mas essa conclusão não é apenas doutrinal, ela é profundamente pessoal. Se Maria é Mãe de Deus e também nossa mãe, então a nossa relação com ela não pode ser distante ou superficial. É uma relação de confiança, de entrega e de amor filial. Isso significa que não caminhamos sozinhos, que temos no céu uma mãe que intercede, aconselha e acompanha cada passo. Maria não é espectadora da nossa vida espiritual. Ela participa ativamente dela, formando-nos para que Cristo seja plenamente vivido em nós. Esse reconhecimento também nos coloca diante de um chamado. Não basta compreender a maternidade divina de Maria como uma verdade bela e profunda. É preciso deixar que ela molde a nossa forma de viver. Maria nos ensina a acolher a vontade de Deus com humildade e coragem, a perseverar na fé mesmo quando a cruz se apresenta, a amar com um coração puro e livre de interesses. Imitar Maria não é colocá-la no lugar de Cristo, mas permitir que ela nos conduza ao encontro mais íntimo com Ele, como mãe que nos leva pela mão até o Filho. A maternidade divina é ainda fonte de esperança para a Igreja. Em tempos de confusão, divisões e ataques à fé, Maria permanece como sinal seguro de unidade e de fidelidade a Deus. Assim como ela esteve ao lado dos apóstolos no início, aguardando com eles o Espírito Santo, ela continua ao lado da Igreja hoje, sustentando-a em oração e encorajando-a a permanecer firme na missão. A sua presença materna nos lembra que a vitória pertence a Cristo e que com Ele a Igreja sairá vencedora. Portanto, a conclusão desta caminhada não é o fim, mas o início de uma vivência mais profunda. Ao proclamarmos com convicção que Maria é Mãe de Deus, estamos dizendo que queremos viver a nossa fé de forma plena, sem cortes nem concessões. Estamos reafirmando que Cristo é Deus encarnado, que veio até nós pelo caminho mais humano e mais humilde e que escolheu permanecer perto de nós através da maternidade espiritual de Maria. Essa é a verdade que desperta o coração. O Deus eterno quis ter uma mãe, e essa mãe é também nossa.
Ele não veio de forma distante, mas se aproximou tanto que entrou no seio de uma mulher e se deixou formar por ela. E agora, na eternidade, continua nos oferecendo essa presença materna como parte do seu plano de amor. Reconhecer e viver essa verdade é mais do que um ato de devoção. É entrar no coração mesmo do cristianismo, onde Maria, com ternura e firmeza, aponta sempre para o Filho e nos diz, como nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser.